Vereadora Ava, só para a gente encerrar, vamos achar um caminho, que a senhora tem compromisso daqui a pouco. A radicalização das igrejas, claro, tem consequências terríveis, né? E eu sei que a senhora é autora do Plano Nacional contra a violência de gênero nessas comunidades eclesiásticas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso antes da gente encerrar. Sim, eu só quero me recordar de uma historinha muito boa que minha mãe conta às vezes nos almoços de domingo lá em casa, praticamente um culto esses almoços. A gente só fala de Bíblia e um pouquinho mal dos outros, igual na igreja mesmo. aí a gente, minha mãe falando assim, a história é assim, tava discutindo um rabino, um padre, um pastor e um pai de santo sobre a perspectiva de mundo e de salvação, e um tava dizendo pro outro que o outro ia pro inferno. E o pai de santo nem falava inferno, porque nem tem isso. Aí o que aconteceu? O mundo acabou, Jesus voltou, os 4 foram pro céu. Aí na hora que os 4 chegaram no céu e viram como era, viraram e falaram pro outro, viu? Eu tava certo. Então, a gente tem uma percepção que a gente discute um com o outro e, na verdade, o caminho é bem mais fácil e a gente está se conectando com ideais semelhantes quando a gente leva a fé de maneira pura e tendo o sagrado como a principal forma de relacionamento com o outro. Minha mãe diz isso sempre. Ela menciona que a encarnação de Jesus na cruz é a forma mais perfeita de comunicação, porque ele não nos divinizou para que nós pudéssemos nos comunicar com ele. Ele se fez homem para se comunicar conosco. Ele não nos levou para o panteão celestial, mas veio e morreu da forma da morte mais vergonhosa, que era a morte de cruz, para que ele fosse considerado o mais miserável dos homens, para que o mais miserável dos homens saiba que até ele pode se comunicar de igual para igual com o Salvador. Então, esse é um modelo de comunicação perfeito, que é de nunca pressupor que é o outro que tem que sempre te compreender, mas sempre você fazer o primeiro gesto, o primeiro caminho, de se colocar no lugar do outro. E essa é a forma como a nossa fé precisa ser experimentada. Dentro de tudo que nós mencionamos aqui, eu quero ressaltar que a questão de gênero, ela sempre me perturba muito, ela me inquieta muito, porque assim como as distorções da fé foram usadas como um mecanismo de manutenção de poder de lideranças aventureiras e oportunistas, mas também de modelos de Estado mesmo, né? A gente está falando aqui de uma colonização que veio de uma leitura de cristianismo, né? Uma colonização que era do Estado, mas também era da Igreja Católica. Então a gente está falando de uma religião que se fundiu ao Estado para eliminar o outro, para eliminar o diferente, desde o início. E aí... em relação a mulheres, a gente tem uma dificuldade muito grande de enfrentar as violências de gênero nas religiões. E aqui eu vou falar da religião evangélica, que é a minha, mas é preciso atentar que em todas as religiões a gente tem esse problema. A gente teve agora escândalo recente do Dalai Lama, beijando aquele garoto na boca. A gente tem... recente também, aqui em Goiás, a história do João de Abadiânia, que violentou mais de 200 de mulheres. A gente tem escândalos de lideranças de religiões de matriz africana, a gente tem escândalos no Vaticano. O que esses líderes têm em comum com os pastores abusadores? A fé é um instrumento de autoridade. A fé não, mentira, a religião. A religião é um instrumento de autoridade. A partir do momento que você consolida, e aí quando a gente vai conversar com mulheres que são vítimas de líderes religiosos, é muito dramático, porque elas sempre dizem, ele era como um pai para mim. É um relato recorrente nas mais variadas religiões. Era como um pai para mim. Eu confiava cegamente. Eu me sentia mais perto daquilo que eu acreditava. Então, em primeiro lugar, existe uma relação de confiança tão grande com esses líderes e aí existe uma validação comunitária da autoridade moral
e ética dessas lideranças. Então, aquela mulher está inserida numa comunidade de fé e, de repente, o seu algoz é a liderança daquela comunidade. É muito difícil que ela encontre respaldo na comunidade para fazer a denúncia. Isso em todas as religiões. Os irmãos de fé dela não acreditam nela. Não acreditam, porque aquele homem tão respeitado... Poxa, você pensa no João de Abadiânia. Poxa, as pessoas do mundo inteiro vinham aqui para ser curadas por ele. Mulheres, as principais vítimas dele, inclusive, queriam se curar de traumas de outros abusos, o que é muito brutal, porque elas já tinham essa sensibilidade. E quanto tempo demorou isso? E com mais de 100 vítimas, a gente ainda tinha que dizer que elas não eram culpadas, porque nos portais de notícias, os ouvintes de rádio, na época dos debates, diziam, mas então por que voltou lá? As pessoas não entendem. E eu me sinto confortável de falar sobre isso ao lado da Adriana, porque elas não entendem. Quem não pratica uma religião não entende como é essa relação. Por que voltou lá? Meu Deus, você nem consegue assimilar que você está vivendo um abuso. É o seu líder, é o seu pai espiritual, entende? Então, foi pensando nisso, e aí agora trazendo para a perspectiva da fé evangélica, em como a Bíblia foi instrumentalizada para a manutenção de poder de gênero. A gente está falando especialmente do pressuposto da submissão, por exemplo, lá no capítulo 5 de Efésios, versículo 22, que diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, e esse versículo é muito usado para perpetuar desigualdades de gênero, relacionamentos violentos, homens que justificam que são violentos com suas mulheres porque elas não se submeteram e assim por diante. Mas o versículo 21, o versículo que antecede esse da submissão, ele diz o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Voltamos ao modelo de relacionamento. A submissão não é um valor de gênero. A submissão é um valor universal do evangelho. Pais têm que ser submissos aos filhos, filhos aos pais, maridos às mulheres, mulheres aos maridos, e todos a essa visão de Cristo que enxerga o outro maior do que a você mesmo, para que você nunca se idolatre, para que você não seja um ególatra. E aí, quando você perde essa dimensão e transforma numa dimensão de gênero, mulheres são constantemente orientadas pelas suas lideranças, pelos seus pastores, a orarem mais um pouco, a suportarem mais um pouco, a clamarem pela conversão desses maridos, porque a mulher sábia, como diz lá em Provérbios, edifica a sua casa. A mulher sábia sustenta a sua casa. Acontece que eu tenho dito para essas mulheres, não existe uma casa, não existe um lar, se o alicerce é a violência de gênero. A mulher sábia, nesse caso, vai edificar a sua casa pegando seus filhos e indo para outro lugar. Porque não tem como você edificar a sua casa em cima de um alicerce violento. E mais do que isso, essas mulheres, Adriana e Leal, elas não são vítimas de homens bêbados, como dizem, né? De homens possuídos, de homens desviados, não. Rudes. Não, elas são vítimas do marido crente. Não é o marido que tá fora da igreja que ela tem que orar pra converter, pra largar a cachaça, pra largar a droga, porque sempre conta esse estereótipo, né? A cachaça, a droga, não sei o quê, a dependência química que faz o marido se tornar violento. Não. O que faz esses homens se tornarem violentos é um modelo adoecido de masculinidade que essa forma equivocada de cristandade vem alimentando ao longo dos séculos. E essas mulheres, então, elas vão se reaproximar, e aí eu quero dizer, as nossas comunidades precisam tomar partido dessas mulheres e precisam expurgar de si todo o conforto para homens violentos. Nós temos que nos tornar lugares desconfortáveis para homens violentos. Nós temos que nos tornar lugares que validem a palavra das mulheres. E é por isso que a gente vem trabalhando esse Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher nesses lugares, para que a fé não seja usada como ferramenta de silenciamento de mulheres, para que a fé não seja usada como ferramenta de manutenção de homens abusadores, para que a fé não seja usada como um instrumento de impunidade diante das violências de gênero, mas pelo contrário, para que a fé seja uma aliada das instituições seculares, da Defensoria Pública, das DEANs, dos movimentos sociais de mulheres, para que a fé seja uma parceira na libertação dessas mulheres. Finalizo lembrando o que está escrito no livro de Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, por que nós voltaremos a nos colocar debaixo do jugo de servidão? Se existe um jugo de servidão, se existe um jugo de
aprisionamento, de humilhação, se existe uma relação de desigualdade de forças, de direitos e de acessos, essa relação não corresponde àquilo que o Evangelho determina que nós sejamos iguais uns aos outros diante de Cristo. Então, mulheres evangélicas, mulheres de outras religiões que estejam nos ouvindo, não existe liderança de fé que esteja acima de qualquer suspeita, não existe liderança de fé que invalide uma violência que você passou. Se dentro da sua comunidade você não encontrar ajuda, procure autoridade, procure pessoas, procure mulheres da sua igreja que vão validar o que você está dizendo e não permaneça nesse relacionamento.